querido irmão Padre Cláudio, meus irmãos e irmãs, vocês que estão aqui na igreja de Santa Cândida e quem também está em casa. Certamente o Espírito Santo nos deu uma liturgia hoje propícia ao tema que nós estamos tratando neste cerco de Jericó, que é o tema da família. E sem sombra de dúvidas, este é um tema que abarca todos nós que estamos aqui, porque todos nós nascemos de uma família, todos nós temos uma família, e o mais bonito e o mais importante, a primeira chave que você precisa virar, para que este cerco de Jericó seja eficaz na sua vida e na sua família, é entender que família a gente não escolhe, família a gente acolhe. Vamos repetir? Família a gente não escolhe, família a gente... E enquanto isso não ficar claro na sua cabeça e no seu coração, você sempre vai lutar contra você mesmo e contra a sua casa. Se nós pudéssemos escolher uma família perfeita, certamente nós escolheríamos o pai ideal, a mãe ideal, o filho ideal, o marido ideal, a esposa ideal. Mas a beleza não está em escolher o ideal. A beleza está em acolher aquilo que Deus nos deu. E por meio desta dependência e desta confiança no Deus de Jacó, fazer com que esta pedra bruta que Deus nos deu, fazer com que estes que Deus confiou a nós, sejam transformados e possam ganhar o formato que Deus quer. Ah, como isso seria perfeito aos olhos de Deus e também aos nossos. E é por isso que Deus te trouxe a este cerco de Jericó. E é por isso que a primeira leitura de hoje está nos fazendo um convite. Porque nós que somos sacerdotes, o que nós mais temos percebido é que as famílias estão se transformando em um verdadeiro campo de batalha. As pessoas estão se esquecendo que aquele que Deus pôs ao seu lado, que os filhos que Ele te deu, não são seus inimigos. Mas existe uma sedução, existe uma armadilha do nosso adversário, que tem cegado a muitos de nós, fazendo com que a gente julgue ser o nosso inimigo aquele que está do nosso lado. E quantas vezes nós não vemos a esposa lutando com o esposo, a mãe lutando com o filho lutando com o pai, ou seja, um verdadeiro cenário de guerra dentro de casa, um brigando contra o outro, você achando que você vai vencer os desafios que você precisa vencer na força do grito, e aí você grita, o outro quer gritar mais alto, e aí você emburra de um lado, o outro emburra do outro, e fica aquele verdadeiro cenário inóspito, horroroso, com perdão da palavra. Ninguém se entende, ninguém se fala, ninguém se ama, e na verdade vocês se suportam. Talvez a pandemia trouxe a realidade que muitos de nós estava tentando esconder, que nós até damos nome de família para aquilo que nós vivemos em casa, mas nós nos esquecemos o que significa ser família dentro do projeto de Deus. E esse cerco de Jericó quer, antes de falar de muralhas, ele quer falar da essência de ser família, que precisa ser restaurado dentro de nós, para que você entenda que os que estão na sua casa não são seus inimigos, mas são aqueles que Deus te deu para te levar para o céu. E aqui nós precisamos desmascarar o nosso adversário, porque quando nós olhamos para a carta de São Paulo já nos diz que nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra o sangue, a nossa luta é contra as realidades espirituais,
contra o príncipe deste mundo tenebroso, contra tudo aquilo que dele vem e com tudo aquilo que ele promove. E nós hoje precisamos falar disso, porque o tema dessa quarta noite é igreja doméstica. E o grande empecilho para que a sua casa seja uma igreja doméstica é porque você está lutando contra o inimigo errado e está usando as armas erradas, e é por isso que você não tem vencido, é por isso que você não tem visto a manifestação extraordinária de Deus na sua casa e na sua família. Então esta é a primeira constatação que nós temos que fazer essa noite. Olha para quem está do seu lado e fala: por essa você não esperava, né? Porque geralmente a gente vem para o grupo, para a igreja, para o grupo de oração, vem para o cerco de Jericó, e a gente está tão ávido de receber aquelas palavras que consolam, que confortam, todo mundo querendo carinho, mas o carinho que Deus dá, que Ele oferece, é a verdade. Conhecereis a verdade. Do que adianta, nesses dias de cerco de Jericó, você vir aqui nessas quintas-feiras e ouvir aquilo que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir? Porque se você só escutar o que você deseja e não o que você precisa, o cerco de Jericó vai passar, você vai se emocionar, você vai chorar, mas nada na sua vida vai mudar. E o que Deus quer não é isso. E veja que não sou eu que estou dizendo, é a própria liturgia. Primeira leitura, nós estamos diante deste texto belíssimo do profeta Jeremias. E o convite que Deus está fazendo por meio da boca do profeta Jeremias é para cada um de nós que estamos aqui. Deus está nos convidando a exercitarmos duas características que são fundamentais se você quiser levar a sua família para o céu. A primeira, a humildade. A segunda, ser maleável, a maleabilidade. E a primeira leitura está nos mostrando isto. Veja que nós estamos diante de um Deus que propõe ao seu povo: é preciso descer à casa do oleiro. E o que é a casa do oleiro? É o lugar aonde o vaso ganha forma. E aqui, gente, e aqui, meus filhos e filhas, está um dos nossos maiores desafios. Porque o que é ganhar forma? Ganhar forma é conformar-se-á. E São Paulo já nos fez uma exortação. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, se nós quisermos voltar ao formato original, se nós quisermos corresponder ao apelo de Deus, de descermos à casa do oleiro, para sermos refeitos por Deus, nós precisamos estar dispostos a descer para a casa do oleiro e a nos permitirmos, e por isso humildade, nos permitirmos ser quebrados pelo Senhor. Porque eu só posso dar forma de novo para o barro se eu tirar deste barro todas as arestas e todas as impurezas que no seu conformar-se na mão de outros oleiros ele recebeu. Olha para quem está do seu lado e diga: está preparado? Fala com ele, fala com ela, coragem. Quiser dormir, vai dormir em casa, hein? Na igreja não. Diga para ele, diga para ela: você está pronto para descer à casa do oleiro, para ser quebrado pelo Senhor? Veja, gente, que essa proposta é uma proposta dura, mas é uma proposta necessária. Enquanto você estiver enrijecido, enquanto você estiver enrijecida,
enquanto você estiver seguro nas suas próprias convicções, nas suas próprias ideias, e digo mais, lutando com as suas próprias armas, com a sua própria força e com a sua própria cabeça, sabe o que vai acontecer com a sua casa? Nada. Olha para quem está do seu lado e diga: posso te contar um segredo? Fala com ele, fala com ela. Diga para ele, diga para ela: posso te contar um segredo? Diga para ele assim: sabe por que quem está em casa não vem à igreja? Querem saber ou não? Quer que eu conte no outro cerco? Pode dizer hoje? Então olha bem nos olhos dele, você que está em casa, olhe bem aqui nos olhos do Padre. Quem está em casa, diga para o seu vizinho, diga para a sua vizinha. Fala para ele, fala para ela: quem está em casa não vem à igreja, porque você que vem à igreja ainda não mudou de vida. Eu disse para vocês que nós íamos descer a casa do oleiro, sim ou não? E que o Senhor iria nos quebrar. E posso dar para você a certeza de que você, infelizmente, não tem sido o que Deus quer na sua casa, justamente porque você está esperando que a mudança que você deseja ver parta de quem está em casa. Só que você ainda não entendeu que o primeiro que tem que dar o passo para que a mudança aconteça é você que está aqui, sou eu que estou aqui, porque quem está em casa não está ouvindo o que você está ouvindo, não está comungando o que você está comungando, não vai receber a Eucaristia que você vai receber. Então o primeiro passo tem que ser de quem? Sempre tem que ser meu, porque a mudança que eu quero ver, eu preciso ser. E nós estamos dando um contra-testemunho terrível da igreja. Quer ver um exemplo? Acabamos de sair do cerco de Jericó. Rezamos, choramos, nos emocionamos, cantamos, sorrimos. E quando nós chegamos em casa, qual é a primeira atitude que nós fazemos? Nós já entramos em casa assim: bendito seja Deus, estou vindo do cerco de Jericó, o cerco foi uma beleza. Senhor, eu não entro sozinho nessa casa, o Senhor entra comigo, porque eu recebi na missa unção, poder, autoridade espiritual. Por isso agora, Senhor, eu proclamo como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso vai entrando Jesus e vai colocando no lugar tudo que está fora do lugar. Vai tocando, vai curando, vai restaurando, vai libertando. É assim que a gente chega. Vou dizer como chega. Talvez não aqui, né? Lá na minha paróquia, de onde eu venho, lá de Franco da Rocha. Um abraço a toda Franco da Rocha, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Meus filhos e filhas que estão acompanhando. Como é que a gente chega em casa? Essa louça não está lavada ainda? Já está deitado? Pelo amor de Deus. E ainda bêbado, cheirando pinga. Aí chega com a criança, o filho ou a filha, que acabou de chegar da escola, da faculdade, está tomando banho. Deu 3 minutos o banho, começa a bater na porta. Viu, não sou sócio da Sabesp não, viu? Graças a Deus isso não acontece aqui nesse lugar com vocês, não é? Só acontece lá de onde eu venho. Então você veja que a pessoa que está em casa, ela viu você chegar de onde? Ela sabia que você estava onde? E como é que você chegou? Você não levou a igreja com você. E a pessoa que está lá vai dizer assim: esse aí estava na igreja? Nessa igreja eu não quero ir não. Porque ela não chegou com o Espírito Santo. Parece que ela chegou com o espírito de porco.
Nessa igreja eu não vou. Ou senão, se você chega e começa, você viu que missa bonita, a missa estava uma bênção, mas o padre falou demais. Você viu que beleza, a igreja bonita, mas olha, na hora que eu estava saindo do estacionamento, fulano me deu uma cruzada. Então veja, Deus está nos chamando nesta noite a termos a capacidade de identificar contra quem nós lutamos, de descermos à casa do oleiro e pedirmos ao Senhor que nos dê a forma que Ele quer. Chega de lutar com as suas convicções, chega de lutar com as suas armas. E talvez você possa dizer: padre, mas eu já não aguento mais rezar pela minha casa, eu rezo e nada acontece. Padre, eu já estou sem forças, o desejo que eu tenho de desistir de tudo, é largar de tudo, porque as minhas forças acabaram. E se você chegou neste estágio, eu tenho uma palavra para você: quando as suas forças acabam, a de Deus começa a agir. Quando você pensa em desistir, este Deus que nos garantiu no Salmo, que quando nós edificamos a nossa casa nele, é feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a sua esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existem. Se você edificar a sua casa no Deus de Jacó, você vai ser feliz. O grande problema é este: nós temos edificado a nossa casa em cima das nossas próprias ideias e convicções. Isso quando nós não colocamos a nossa confiança nas coisas, nas pessoas e no mundo aí fora. Queremos que a nossa família reze, mas a gente não reza. Queremos que a nossa família seja de Deus, mas na sua casa tem lugar para tudo, para o bar, para a televisão de LED, mas não tem um lugar para Jesus. Eu chego na casa de alguns católicos, para saber que eles são católicos, tenho que fazer força, porque na casa deles não tem um símbolo da igreja. Na época que eu ia na casa dos meus avós do interior, eu chegava, era recebido pelo Sagrado Coração de Jesus, pelo Imaculado Coração de Maria, pelo crucifixo. Hoje a gente entra na casa dos católicos, são tudo católicos 007, tudo escondido. Aonde você está lutando? Qual é o seu quarto de guerra? E é por isso que nesta noite eu louvo e bendigo a Deus, porque se a sua casa precisa ser uma igreja doméstica, você precisa começar a levar para a sua casa aquilo que te lembre que você é da igreja, que você é católico. Porque você precisa ter o seu altar, você precisa ter o seu lugar de oração, porque é ali de joelhos que você vai lutar para levar a sua família para o céu. Você não vai levar sua família para o céu na força do grito, é na força dos seus joelhos. E enquanto isso não estiver na nossa cabeça, a nossa luta vai ser em vão. Enquanto você estiver lutando contra o seu marido e não contra o demônio que faz ele beber, enquanto você estiver lutando com seu filho e não contra o demônio que o leva para usar droga, para se prostituir, a sua luta vai ser em vão. E é justamente por isso, é justamente por causa destas verdades que Deus me trouxe aqui. É justamente por conta disso que nesta noite o Senhor está te convidando a descer. Gente, o movimento de descer é um movimento que pressupõe humildade, como eu dizia. O que é descer? É se humilhar. Se humilhar diante de Deus e reconhecer que você já foi até onde você podia com as suas próprias forças, que você já fez tudo o que você podia, mas agora você quer dar a Deus a confiança de que Ele faça o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. É ter a coragem de pegar o controle da sua casa e entregar nas mãos de Deus. Mas qual é o problema? A gente entrega na igreja, quando sai da igreja toma o controle de volta. Você diz: Jesus, entra na minha casa e faz o que o Senhor quiser. E aí quando Deus começa a dar uma movimentada lá dentro, a primeira coisa que você faz é vir na igreja e falar: o que está acontecendo? Você não pediu para Deus mexer, Deus está mexendo. Descer à casa do oleiro e permitir que Deus faça com você
aquilo que Ele tem feito na minha família e na família de tantos. Porque se você quer levar a sua família para o céu, é hora de você começar a agir. É hora de você começar a lutar. Famílias em ordem de batalha. Famílias em ordem de batalha. E aí você pode dizer: padre, mas na minha casa eu sou sozinho, só eu vou à igreja. Eu quero te dizer nessa noite, você não está sozinho. Você não está sozinha, Jesus garantiu: eu estarei com vocês todos. Eu estarei com vocês todos até os finais dos tempos. Então você não está sozinho. Primeira verdade, segunda verdade. Você pode dizer: padre, mas a carne é fraca. Amém, a carne é fraca. Mas nós não militamos pela carne, como São Paulo nos ensinou. Nós militamos pelo Espírito. Se a carne é fraca, o Espírito é forte. E terceira verdade: quando você começar a fazer a sua parte, pode ficar em paz, porque a de Deus está garantida. Porque Ele disse que nele nós somos mais que vencedores. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui para isso. E a pergunta que eu te faço para encerrar essa homilia e para a gente rezar: aonde você tem edificado a sua casa? Quem está sentado no centro? Quem está no centro da sua vida? O convite que eu te faço hoje, o desafio que eu te faço hoje: coloque Jesus no centro da sua casa, e você vai ver o que Ele vai fazer com a sua família.